Bom, basta dizer praticamente que hoje a gente está fazendo um culto que ele fala muito sobre o amor, e não qualquer amor, mas o amor de Deus. E nesse momento eu gostaria de que, primeiro, antes de começar o culto, eu queria praticamente deixar um suspense antes de começar essa pregação e queria falar que as programações de Natal nesse ano estão que estão. Então, assim, a partir do próximo domingo até o último domingo, até o quarto domingo do nosso mês, a gente vai ter algumas celebrações de Natal. E essas programações, elas são feitas primeiramente para a gente se lembrar de quão é importante esse momento para a gente, do momento de que Cristo venha até nós, de que Cristo nos venha dar salvação. Mas o outro momento muito importante é que a gente faz essas programações para que todos vocês possam participar de uma maneira ativa e conhecer praticamente todas as maravilhas que Jesus fez no meio de nós. Então, não deixe de assistir as programações. Depois, nos avisos, a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Mas não deixe de participar das atividades de Natal nesse ano na nossa Igreja Presbiteriana Independente de Sacomã. Tem muitas surpresas para vir. Bom, e a gente hoje está fazendo. E hoje os jovens, eles sim, me conviram a mensagem. E é uma mensagem que é bem complexa, porque me pediram que falasse sobre o amor. E é muito difícil falar sobre o amor, porque praticamente ninguém consegue identificar o que significa o amor. Na verdade, a gente tem uma grande dificuldade de definir o que significa a palavra amor. Se eu chegasse e começasse a fazer uma pergunta para vocês aqui sobre o que significa o amor, eu realmente não encontraria muitas respostas, porque até também a gente não consegue expressar o que significa. Na medida que eu estava pensando na pregação, eu me lembrei de uma música que a minha amiga Bianca Pereira gosta, que não sabe quem é a Bianca Pereira, que está ficando constrangida. Então, é uma música que diz: se perguntar o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar. E é uma música que ela fala no início da música dela, ela fala de que a gente não consegue explicar realmente o que é o amor. Porque realmente a gente não consegue explicar o que é realmente o amor. Porque na verdade o amor ele não se explica, ele se vive. Então, para quem quiser explicar alguma coisa, o que é o amor, ou para quem quiser explicar alguma coisa sobre o que significa o amor, não vai ter uma explicação absoluta. E se tentar explicar, talvez vai explicar só parte dele, porque o amor é tão grande e tão especial, de que não tem uma definição exata de que englobe o que significa realmente o amor. Então, na medida em que eu me lembro de uma música, eu vou me lembrando de outra. E aí, a partir da música que eu me lembrei antes, eu me lembrei daquele corinho que a gente tem, não sei se vocês têm aqui, do O Amor de Deus é Maravilhoso. Tem? É aquele de O amor de Deus é maravilhoso, tão grande é o amor de Deus. Não tem aqui? Nossa, tem. Tem. Tem, tão alto que não posso ir pra cima dele. Alguma coisa assim. Eu que não sei, eu sei em espanhol. Então por isso que eu não tô conseguindo cantar direito. Mas é isso aí. Essa música, em certo sentido, fala praticamente de como o amor de Deus é grande e como a gente não pode compreender ele, ou como que a gente não pode explicar ele, ou como ele é intangível, como ele é inexplicável, de como a gente não consegue explicar realmente esse amor. Mas, bom, sempre que a gente tem. E o grande problema é que sempre que a gente fala do amor, a gente sempre começa a ir para algumas coisas que talvez não sejam amor. E uma das maiores dificuldades que a gente tem é que geralmente a gente pensa que o amor é sentimento. E é sentimento sim, mas não é só isso. Porque o amor é muito mais do que isso. E sempre que a gente pensa em amor, ou sempre que um garoto pensa em amor, ou sempre que uma garota pensa em amor, ele sempre pensa em aquilo que a gente tem como paixão, aquilo que a gente tem como se apaixonar. Sempre que a gente pensa em amor, geralmente a menina pensa naquele menino que sai do carro vestido de azul, assim ele começa a andar e todo vai em câmera lenta, assim. E aí aquele garoto dá assim um olhar de cantinho pra garota, assim. E aí a garota já se derrete toda e ela fala assim: nossa, ele já quer casar comigo.
Então, mas e se você pensar o amor dentro das qualidades de um garoto, talvez seja um pouco diferente, porque um garoto talvez pensa que que o amor é como aquela garota que vai andando pelo corredor da escola, assim, e vai, tipo, que os holofotes vão iluminando ela e que tem uma brisa que vai mexendo no cabelo dela e um monte de coisas vão acontecendo. E aí, tipo, e é aquela garota que todo mundo fica paparicando, todo mundo fica dando em cima dela, mas a garota não se interessa, porque no final, a garota chega no final do corredor onde tá você e fala assim, eu não me importo com ninguém, só me importo contigo. E aí, então, realmente, as qualidades que a gente pensa em relação ao amor talvez sejam um pouco semelhantes a essas. Geralmente, sempre que a gente pensa em amor, a gente sempre acaba confundindo com paixão. E eu não vou falar o que significa o amor, até porque, na verdade, eu não tenho autoridade total para isso. Mas eu só quero dar uma explicação provisória, ou quero dar um conceito provisório. O conceito provisório que eu tenho sobre amor é aquele conceito que diz assim: o amor é a capacidade de se doar em favor dos outros. O amor é a capacidade que a gente tem de se doar em favor das outras pessoas. E a maior expressão que a gente tem do amor é o amor de Deus. Na verdade, Deus e amor sempre andam juntos. A gente não pode separar uma coisa da outra. E se a gente quiser definir Deus, às vezes, ou se a gente quiser definir o amor, a gente só pode definir a partir de como Deus se doa em favor da gente, de como Deus se entrega em favor da gente, de como Deus se encarna em favor da gente. Então, nesse sentido, é o que eu queria colocar o amor hoje. Talvez a gente possa confundir o amor com paixão, talvez a gente possa confundir o amor com várias coisas, mas o amor de Deus é totalmente confundível. Porque o princípio básico é que o amor de Deus é um amor perfeito, um amor que se doa a nós até a morte. E eu queria intitular essa pregação hoje em dia eu queria intitular como a coisa que a gente pensa, a gente às vezes, até na nossa sociedade, a gente tem como a maior representação do amor. Então, eu queria titular minha pregação de hoje, Felizes para Sempre. Porque sempre que a gente assiste um filme, sempre que a gente vê um conto de fadas, sempre que a gente vê o amor surgindo nos contos, a gente sempre tem aquela última expressão do conto que fala que são felizes para sempre. E nesse momento eu gostaria de convidar, nada combinado, a abrir a sua Bíblia em Lucas 15 e a gente vai ler alguns versículos nesse texto. Lucas 15, aí a gente vai ler alguns versículos nesse texto. A gente vai ler o versículo 1, 2, 6, 9, 22 e 24. Se alguém não estiver com Bíblia, eu gostaria de incentivar que se aproximasse algum irmão próximo. Todos os publicanos e pecadores estão reunidos para ouvi-lo, a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 6. E vai para casa, ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Versículo 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa para comemorar, pois meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Papai do céu, eu te agradeço porque
o Senhor me concede esse momento no qual eu posso trazer essa palavra sobre o teu amor. E eu peço para que o Senhor me dê sabedoria. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que foi escrito pelo Lucas. E várias pessoas têm o costume de falar que é um texto que fala muito sobre o achados e perdidos da Bíblia. Então, praticamente, porque é um texto que fala muito sobre coisas que foram perdidas e a partir do momento foram achadas. Mas antes de falar um pouco mais sobre as coisas que foram perdidas e achadas, a gente tem que prestar um pouco de atenção àquilo que o texto nos refere como o seu contexto, ou aquilo onde o texto foi falado. E nesse momento, Jesus ele estava sentado junto junto de várias pessoas. E naquele momento Jesus estava sentado junto com várias pessoas, e ele estava sentado com praticamente pessoas que não tinham muita boa fama na religião, com pessoas que não tinham fama nenhuma na religião. Um publicano ou um pecador era praticamente uma pessoa que não tinha reputação nenhuma dentro de uma igreja hoje em dia. Talvez a gente possa comparar os publicanos e os pecadores, em certo sentido, com talvez prostitutas e homossexuais. E naquele momento em que Jesus estava sentado com aquelas pessoas, os fariseus e os mestres da lei começaram a criticar Jesus por aquela atitude que ele estava tendo. Começaram a criticar por causa das pessoas com quem Jesus estava se sentando, por causa da índole das pessoas com as quais Jesus estava compartilhando. E naquele momento, Jesus ele começa a falar 3 parábolas. Uma que faz uma alusão, as 3 fazem alusão do amor de Deus de uma maneira muito grande. Mas as 3 têm um simples objetivo de explicar o seguinte: todo mundo precisa, não importa que seja o melhor pastor do mundo, seja o melhor seminarista do mundo, ou seja a pessoa que esteja mais longe de Deus, todos precisam do amor de Deus para serem felizes. Não interessa se estiverem longe ou perto, não interessa se forem gordos ou magros, não interessa se fossem altos ou baixos, todos, mas todos, precisam do amor de Deus. Todos precisam do amor de Deus. E Jesus expõe 3 princípios que eu queria compartilhar com vocês hoje. 3 princípios nas 3 parábolas que ele expõe. Esses 3 princípios de como o amor de Deus é grande. Esses 3 princípios, eles nos explicam como o amor de Deus é na sua complexidade. Mas eles explicam uma parte de como o amor de Deus é tão maravilhoso para a gente. E o primeiro versículo e o primeiro princípio que a gente vai ter é o seguinte: Deus ama pessoas e não multidões. Deus ama pessoas e não multidões. E nesse sentido, o que Deus está querendo, o Jesus, ele estava praticamente vendo que os fariseus, que os mestres da lei, estavam criticando eles por causa de que ele estava repartindo o seu amor com aqueles que talvez não deviam ter o seu amor. E aí Jesus praticamente ele vem e começa a falar uma parábola para expor aquilo que ele queria expressar, que é todo mundo precisa do amor de Deus. E como é que ele expressa isso? Tinha um homem que tinha 100 ovelhinhas. Todos os dias, ele quando acordava, ele começava a contar todas as suas ovelhinhas. E ele conhecia cada uma pelo nome. Então ele começava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52. E aí ele perdeu a conta. Então ele começava de novo. Aí ele começava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí até quando virava de noite, ele começava a contar os carneirinhos para ver se ele pegava no sono. Isso foi uma piada muito ruim, novamente. Então, aí, ele começava a contar as suas ovelhinhas todos os dias. E ele conhecia todas pelo nome. Então, ele falava assim: essa aqui é a Fifi, essa aqui é a Fafá, essa aqui é a Cici, essa aqui é a Siri, essa aqui é tal. E ele conhecia todas as suas ovelhinhas. Ele conhecia as suas 100 ovelhinhas. E ele um dia acordou de manhã cedinho, ele acordou e começou a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 92, 94, 96, 99. Ele, será que eu contei errado? Aí ele começou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 92, 98 e 99.
E aí, ele, será que eu contei errado mesmo? E aí ele começou, 1, 2, 3, 4, 99. E ele começou a ficar preocupado, porque na verdade ele não sabia onde tinha se colocado aquela ovelhinha que ele estava procurando. Tinha sumido uma ovelha. E o interessante dessa parábola é que Jesus ele não faz a parábola como se fosse uma história. Sempre que Jesus conta uma história, ele conta uma história, começo, meio e fim. Porém, essa história, essa parábola de Jesus, se vocês podem perceber no seu texto, ele é uma dessas perguntas retóricas. Perguntas retóricas são perguntas que não servem para nada. Ou seja, são aquelas perguntas que a sua professora faz e fala assim: não me responda, não me responda. São aquelas perguntas que as pessoas fazem, mas você não precisa responder. E Jesus, ele fez uma pergunta retórica. Ele fez aquela pergunta de dizer: quem de vocês, tendo 100 ovelhas, perde uma ovelha, deixa as 99 de lado e vai em procura daquela que se perdeu? Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual de vocês, não sei se vocês poderiam ter ovelhas, né? Sei lá, mas qual de vocês, tendo 100 cachorrinhos, é muito, né? Tendo 100 cachorrinhos, perde um cachorrinho, deixa os 99 de lado e vai em procura daquele que se perdeu? A resposta a essa pergunta, mesmo que ela não tenha uma resposta no texto, é ninguém. Porque ninguém faria isso. Ninguém ia deixar as 99 de lado para procurar aquela que se perdeu. Porque a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade que gosta de quantia. A nossa sociedade é uma sociedade que gosta de números. A nossa sociedade é uma sociedade que gosta de multidões. Às vezes a gente pensa que os melhores lugares são aqueles que estão lotados. Às vezes a gente pensa que as melhores coisas são aquelas que são mais caras. Às vezes a gente pensa que entre mais tiver, entre mais alcançar, entre mais as coisas que eu tiver forem maiores, forem melhores, forem mais grandes, forem maiores, desculpa, essas coisas seriam mais interessantes. A gente está muito mal acostumado a acreditar que as multidões são muito mais importantes que os indivíduos. Porém, o nosso Deus é um Deus engraçado, porque o nosso Deus ele não se preocupa com multidões, ele se preocupa com indivíduos, ele se preocupa com pessoas. Isso quer dizer que quando Deus olha para nós, ele não olha todos os homens, ele não olha todo mundo, ele sabe quais são as nossas necessidades no mais íntimo, ele nos chama pelo nome. Ele sabe quais são as nossas necessidades individualmente. Ele nos conhece pessoalmente. E esse pastor tem uma atitude que só Deus tem. Ele deixa as 99 de lado para ir em procura daquela que se perdeu. Porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus que não se importa com grandes números. O nosso Deus que não se importa com grandes quantias. Mas o nosso Deus que se preocupa com pessoas. Quando Deus olha para nós, Ele sabe quais são as necessidades que você tem, menino. Quais são as necessidades que você tem, menino. Ele sabe as necessidades que você pode ter agora sentado no seu banco. E Ele sabe muito antes do que você pensa para Ele. Deus é um Deus que cuida de indivíduos. Ele não cuida de multidões. Ele cuida de pessoas. O segundo princípio que a gente aprende com essas parábolas é o seguinte: Deus conhece o nosso valor. E esse conhecer o nosso valor, ele está muito ligado com a segunda parábola que Jesus contou. Quando Jesus viu que a segunda parábola tinha explicado um pouco, mas a partir do momento que não tinha explicado tudo aquilo que ele queria explicar, ele propõe uma segunda parábola. Ele propõe uma parábola de uma mulher que todos os dias ela acorda cedinho na sua casa e ela começa a fazer faxina na casa dela. Então ela começa a limpar, começa a arrumar
isso aqui, começa a passar vassoura, começa a lavar a roupa, começa a fazer a comida, começa a fazer tudo. E aí quando dá 4 horas da tarde, ela, feliz do trabalho que ela tinha feito, ela fica contente, ela fica, poxa, minha casa está um brinco. Agora não vou falar nada, tô feliz pra caramba porque a minha casa está um brinco. E aí, tipo, ela começa ela começa a se deleitar. E a melhor maneira de ela se deleitar é ela pegando uma caixinha que ela tinha. E nessa caixinha ela tinha 10 moedinhas. Não vou falar que sejam 10 moedinhas, mas para ser um pouco explícito, eu quero falar que eram 10 moedinhas de R$1. Então ela ia abrir lá a sua caixinha de 10 moedinhas e ela começava a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ela, que prazer de ter essas 10 moedinhas. Pô, essas moedinhas, pô, essas são as minhas moedinhas. São as moedinhas que eu suei pra caramba pra ter. E ela ficava muito contente, ela ficava olhando as moedinhas. E um dia ela acordou cedinho, ela começou a fazer a limpeza de casa, ela começou a fazer tudo, passou a vassoura, limpou, fez a comida, tal, lavou a roupa, limpou, tal. E aí ela foi lá no fundo, e aí, tipo, ela foi lá, se escondeu lá no quarto, ela abriu a sua caixinha e ela começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? E ela contou de novo. Não, 9? Será que eu contei errado? E ela começou. 9? E aí, ela percebe que ela tinha perdido uma moedinha. Uma moedinha. Poxa, ela perdeu a sua moedinha do coração. E aí, ela começa a bagunçar a casa novamente. Ela começa a revirar tudo. Ela começa a revirar tudo que estava na casa dela. Ela procura a vassoura e começa a procurar debaixo da cama. Ela começa a fazer qualquer bagunça. E eu tenho uma certeza de uma coisa. Quando você está procurando uma coisa, você nunca encontra. Porque já aconteceu comigo sempre que eu estou procurando alguma coisa e essa coisa deseja, de uma maneira muito hilária, querer se esconder de mim. Então eu começo a procurar, eu nunca acho. Na verdade, na medida que eu estou procurando aquela coisa que eu perdi, eu começo a encontrar outras coisas que eu tinha perdido antes, mas que eu não estou procurando agora. E hilária é que, tipo, você começa a procurar e, bom, talvez se eu desistir, já aconteceu comigo de que eu comecei a procurar imensamente, fiquei muito nervoso, achei um monte de coisa nada a ver, e depois eu sentei no sofá, cansado de procurar, chateado porque não estava conseguindo encontrar nada, olhei para o lado e achei a coisa que eu estava procurando. Então, é muito hilário isso de perder as coisas. E aí ela começou a procurar na casa dela, começou a procurar tal. E aí ela encontrou a sua moedinha. E ela ficou tão contente, ela falou assim, poxa, achei a minha moedinha que tinha perdido. Achei a minha moedinha de R$1. E aí ela falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma festa. Aí ela começou a fazer uma festa, pegou a moedinha, guardou lá novamente no cofrinho e ela começou a fazer a festa. Aí ela convidou as vizinhas, convidou as amigas, convidou o tio, falou assim, tio, tá vindo aqui, vem uma festa tal. E ela começou a fazer a maior festa do mundo. Aí ela veio e comprou os refrigerantes, comprou comprou os refrigerantes, comprou os quitutes, comprou uns óculos para festejar e tal. E aí todo mundo estava festejando e no meio da festa chegam para ela e perguntam para ela assim, me diga uma coisa, por que você fez essa festa? Aí ela falou assim, eu fiz essa festa porque eu achei a minha moedinha de R$1 que eu tinha perdido. Quando ela falou que ela tinha achado a sua moedinha de R$1 que ela tinha perdido, todo mundo começou a dar risada na cara dela. Como vocês estão dando risada aí da mulher que eu estou contando a história. E todo mundo começou a dar risada dela. E ela começaram a falar assim, você está maluca? Você está doida? Faça uma festa desse tamanho só por causa que você acha R$1? Nem os refris que você comprou
tem o valor de R$1. R$1,30. News que frizz, news que tuts, nada. Você achou uma coisa muito sem valor e você fez uma coisa muito grande. Tudo que o Jesus estava querendo explicar é o seguinte: Deus é quem conhece realmente o nosso valor. E Deus faz coisas incríveis para demonstrar quanto é que Ele se importa pela gente. Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele diz que só a pintura, só o pintor é quem sabe, é quem reconhece o verdadeiro valor da pintura. E só Deus, que é o nosso Criador, pode reconhecer o nosso verdadeiro valor. Não tem nenhuma coisa que a gente possa fazer ou não para nos dar valor. Porque o nosso valor, a nossa importância, a nossa autoestima deve estar fundamentada em Deus. Aquilo que a gente é, o nosso valor, ele está fundamentado em Deus. E não interessa o que você ouviu falar. Não interessa, talvez, o que o teu pai ou a tua mãe, o teu esposo ou a tua esposa, os teus amigos, os seus colegas disseram de você. Não interessa. Porque aquele que te conhece realmente é a única pessoa que sabe quão importante e quanto valor tem você. A gente não é importante por aquilo que a gente tem. A gente não é importante por aquilo que a gente aparenta. A gente não é importante por aquilo que a gente veste. Deus, o nosso Criador, Deus, o nosso Pai, Ele sabe realmente qual é o nosso valor. Ele dá exatamente o valor e importância que a gente precisa. Não saia dessa noite aqui acreditando de que se o menino vai olhar mais para ti ou se a menina vai olhar mais para ti, você vai ser mais importante ou não. Não saia dessa noite aqui acreditando de que você vai ser mais importante se você tiver X ou Y coisa. Não saia daqui acreditando que se você fizer tal faculdade ou ensino faculdade mais importante, ou vai te fazer mais pessoa. Pode até fazer algumas coisas, mas o seu verdadeiro valor só radica na pessoa de Deus. Só está em nosso Deus, o nosso Criador. Por último, e o último princípio que a gente tem que aprender com esse texto de Lucas 15, é que Deus nos chama como filhos seus. Ou Deus nos chama como seus filhos. E para explicar um pouco melhor esse princípio, Jesus ilustrou a partir do texto do filho pródigo, que já foi lido hoje aqui pela Josefa. Nada combinado, Josefa. Grandes mentes pensam igual, né? E, bom, esse texto é bem interessante porque é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Então, até às vezes é muito difícil falar sobre ele, porque muitas das pessoas já falaram sobre ele. Eu até estou me lembrando nesse momento de que, pelo menos no Dia dos Pais, a gente teve a presença aqui de uma pessoa que o Ricardo convidou, que ele pregou muito bem sobre o filho pródigo. E nesse momento, eu gostaria de lembrar novamente a história do filho pródigo. E, bom, era uma história de um pai que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. E esse pai tinha os seus 2 filhos e todos os dias ele saía para ver seus filhos e ele ficava muito contente de ver seus filhos que estavam dentro de casa. Só que o mais moço era um moço muito responsável, ele gostava de fazer as coisas direitinho, era aquele moleque nerd que tirava sempre 10 na escola e fazia todas as coisas direitinho. É aquele moleque que sempre quis agradar o pai em tudo aquilo que ele queria. E ele tinha um filho que era um pouco bagunceiro. Geralmente, não sei porquê,
É a Bíblia falando o caçula é mais bagunceiro. Então, não sei, é a Bíblia. Então, aí praticamente o caçula chegou um dia para o pai e ele falou assim: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte da sua herança. E é muito hilário ver que nesse texto o filho vem e pede para o pai a parte da herança. Porque na verdade, no nosso contexto, também no contexto onde o texto foi falado, herança só se dá a partir do momento em que o pai morre. Então, em outras palavras, ele queria dizer para o pai assim o seguinte: eu quero que você sempre morra. Eu não quero saber mais de você. Eu não me importo mais com aquilo que você quer falar da minha vida. Eu quero que você me dê aquilo que é meu e eu vou sair da minha casa. Até hilário, porque na verdade o filho mais novo não tinha nenhuma parte da herança naquela época. Quem tinha a parte na herança era aquilo que era o filho mais velho. Mesmo assim, o pai, com o seu grande amor, ele decidiu que o filho fosse embora. E aí ele foi lá, saiu pelo mundo e andou e andou e andou e conheceu um monte de amigos e gastou dinheiro e fez amizades e foi embalada e fez milhares de coisas. Fiz milhares de coisas que talvez a gente nem poderia imaginar. Talvez, sei lá, ele viajou pelo mundo e conheceu milhares de coisas que talvez poderiam acontecer. Só que presta muita atenção porque esse é um princípio que eu aprendi lendo esse texto e um princípio que ele me deixa totalmente triste todos os dias da minha vida. Todo dinheiro algum dia vai acabar. Então, esse é o que deixou o filho mais novo de uma maneira muito infeliz na vida dele. Porque todo o dinheiro que o pai tinha dado para ele gastou e agora ele tinha que ir como os homens que começam a sua vida a começar a trabalhar. E ele começou a trabalhar. E aí ele cuidou dos palmeirenses. Brincadeira. Ele cuidou dos porcos. E cuidar dos porcos é uma coisa muito ruim. Porque todo mundo sabe que ninguém pode viver na segunda divisão. Brincadeira. Cuidar dos porcos no contexto judaico. Cuidar dos porcos no contexto judaico é fazer um trabalho de nada. Cuidar dos porcos no contexto em que Jesus vivia é fazer a pior coisa do mundo. Cuidar dos porcos na época em que Jesus estava com a gente era fazer meninice, fazer nada. Por quê? Porque o porco naquela época era um animal impuro. Ninguém comia porco naquela época. Hoje em dia, se você vê judeus, tem alguns judeus e algumas seitas que não consumem porco. Então, consumir porco, ou cuidar dos porcos para aquela época, para não comer, é fazer nada. É cuidar de um bicho que não tem nenhum valor. É cuidar de um bicho que talvez não vai ter nenhum produto. É cuidar de um bicho que não vai ter nenhum fruto. Cuidar dos porcos, até em certo sentido, para um judeu que acreditava tanto na pureza, é fazer a pior coisa do mundo. É fazer o pior trabalho do mundo. É se abaixar tanto de ser comparado praticamente, de estar com praticamente a coisa mais imunda do mundo. E nesse momento, o filho, cuidando dos porcos, com fome, querendo encher seu estômago com aquilo que os porcos comiam, ele se lembra do pai, cheio de amor que ele tinha. E o interessante para mim desse texto é que ele fala que o filho, ele volta para si. Ele se lembra daquilo que ele era. Ele volta e ele lembra do amor que o pai tinha. E ele fala assim: muitos servos na casa do meu pai têm muitas coisas para comer. Eu vou chegar na casa do meu pai e vou falar o seguinte: eu não sou mais digno de ser o seu filho, porque eu te quis morto. Eu não entendi o seu amor. Eu vou chegar, vou falar para o meu pai assim: você não
tem que cuidar de mim, porque na verdade eu fiz muito mal para você. Mas eu vou te pedir só uma coisinha. Eu vou te pedir que você me trate como um dos seus servos, que você me dê trabalho, que você me dê um trabalho. E aí o filho começa a voltar para casa nessa indecisão de vou, não vou. Ele começa a voltar para casa sabendo se o pai vai aceitar ele como um trabalhador. Ele começa a voltar para casa com uma indecisão, com um suspense, com um aperto no coração de o que o pai vai falar para ele. E aí, quando ele está se aproximando na casa, eu não tenho nenhuma expressão para descrever o que aconteceu nesse momento. Porque, para mim, no Novo Testamento, esse é um dos relatos que mostra de maneira mais clara como Deus ama a gente. Porque o pai, lá do longe, ele conheceu o filho do jeito que ele andava, assim. Ele viu o filho lá andando, vindo lá. E ele viu que o filho... Aí o pai, velhinho já, não se importou com nada. Ele começou a andar, correr assim, sabe, filme de Hollywood, em câmera lenta. Ele começou a andar e correr. E o pior, o melhor, na verdade, é que eu tinha uma prima que ela gostava muito de uma tia. E sempre que essa tia chegava, ela saía correndo de casa e ela ia abraçar a tia e se pendurava no pescoço dela. Muitos pais hoje, não sei, pelo menos. Muitos pais já tiveram isso. Até algumas crianças do CS, às vezes quando me veem, elas vêm e se penduram no meu pescoço. E é isso que aconteceu naquele momento. Só que o problema é que não foi de filho para o pai. Foi o pai que veio ver o filho, se emocionou de tal maneira, o amor dele tão grande, de que simplesmente ele se lançou para o filho, se pendurou no pescoço e beijou ele. Amor como esse não existe. É um amor da alegria absoluta, é um amor incrível. É um amor que eu não posso explicar, mas que me arrepia. Porque é aquele amor de saber que alguma pessoa estava esperando por você, que quando te vê é tremenda alegria, que ele se lança para você e se pendura no seu pescoço e te beija. E é isso que Deus faz com a gente. Eu queria chamar a atenção a algumas coisas importantes desse texto. A primeira coisa é que o texto chama o filho mais novo pela primeira vez só quando ele reconhece que ele não pode ser chamado de filho, mas deve ser chamado de servo. Uma das coisas que esse texto me ensina é que eu devo ser humilde. E humildade a gente confunde muito, porque a gente acredita que humilde é uma pessoa pobre, que humilde é uma pessoa que não tem nada para comer. Quanto humilde é uma pessoa que conhece realmente aquilo que ela é. O filho, ele foi humilde, ele voltou para si, porque ele sabia de que ele não merecia o amor do pai, mas ele queria ser tratado como um servo. Porém, o nosso pai é maravilhoso, porque quando a gente pede para ser tratado como um servo, ele nos trata como filhos. Só a partir do momento em que a gente entende esse grandioso amor de Deus, que a gente sabe que a gente não merece, Deus fala assim, não interessa se você não merece ou não. Eu mesmo assim vou te dar. E é isso o amor de Deus. É esse doar-se eternamente que me impressiona em Deus. E é isso que Jesus quis falar com essas pessoas. Talvez, porque a parábola tem uma segunda parte, do filho mais comportadinho, do filho mais bonitinho, do filho mais charmoso, do filho mais obediente. Talvez a gente se comporte muito como um filho obediente. Talvez a gente se comporte muito como um filho charmoso. Talvez a gente é um bom seminarista, é também um bom pastor, mas a gente se esqueceu que o amor de Deus é para todos.
para aqueles que estão lá fora, para aqueles que a gente acredita que Deus não ama. O amor de Deus é para eles. Deus é um Deus que ama. A gente não pode falar de Deus sem a gente falar de amor. E hoje, eu não quero que você saia deste local sem saber que Deus te ama. Mas assim, não confunda o amor de Deus com paixão. Não confunda com aquilo que eu falei no início. Saiba muito bem que Deus nos ama de tal maneira que entrega a sua vida pela gente, que se dá eternamente pela gente. Não saia desse local acreditando de que Deus Ele não se preocupa com você, porque Deus se preocupa com pessoas. Sim. Não acredite de que você vai ser importante por aquilo que você tem, por aquilo que você pode fazer. Você já é importante porque você foi criado por Deus. E não saia desse local sem saber de que Deus quer ter uma relação contigo como se fosse de pai e filho, como se fosse de mãe e filha. Deus quer se relacionar contigo de uma maneira tão grande, semelhante ao amor do pai, ao amor da mãe. Nesse momento, para encerrar a pregação, eu queria que vocês se dispusessem a assistir um vídeo que o Gideon e a Mayara me procuraram para colocar esse vídeo no culto dos jovens. É um culto que fala muito sobre o amor. E eu quero que vocês entendam que da última vez que eu preguei aqui, eu manifestei as minhas preocupações com a igreja. E o amor, ele só se manifesta se a gente viver em comunidade. Você não pode se amar sozinho. Você sempre tem que amar o outro. Então, nesse sentido, gostaria que, por meio desse vídeo, que alguns dos jovens trouxeram, a gente se engajasse a viver um pouco mais o amor. Então, vamos assistir esse vídeo e depois eu estarei finalizando a pregação com uma oração. Amém? Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez. E como Ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Papai, eu agradeço porque o Senhor nos concedeu esse momento no qual a gente refletiu sobre o Teu amor. Eu agradeço porque o Senhor é um Deus tão grande, tão amoroso, que nos ama de uma maneira que a gente não pode explicar. Eu te agradeço porque o Teu amor se manifesta nas nossas relações. Eu te agradeço porque o Teu amor se manifesta de uma maneira tão grande
Eu te agradeço porque o teu amor é imensurável e porque a gente não tem como explicar esse amor, mas a gente vive ele. Pai, a gente sabe de uma maneira muito clara que se a gente não tiver amor, a gente nada é. Que se mesmo que a gente tenha milhares de coisas, mesmo que se a gente fizesse milhares de coisas, mesmo que se as pessoas, se nós fôssemos as pessoas mais surpreendentes do mundo e a gente não tiver amor, a gente não serve de nada. Papai, eu peço para que o Senhor nos engaje a viver o teu amor. Nos engaje a acreditar que o teu amor é suficiente para nós. Nos engaje a entender que nós, talvez como filho mais novo, às vezes a gente saiu da tua casa, mas nos engaje a pensar de que o teu amor é muito maior do que tudo. E obrigado por isso, Pai, porque o Senhor é um Deus que não desiste da gente. Porque o Senhor é um Deus que sempre está conosco. Eu te agradeço por isso. E eu peço para que o Senhor, como o nosso guia, nos engaje a viver esse amor nessa igreja. Nos engaje a saber de que mesmo que a gente possa fazer milhares de programações, mesmo que se a gente fizer milhares de eventos, mas se a gente não tiver amor, a gente não serve de nada. Nos engaje, nos faça viver em amor. Porque teu amor é o único que nos faz feliz para sempre. Obrigado por isso, Pai. E obrigado porque nós esperamos e nós somos felizes para sempre contigo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.